Muito bem, vamos fazer aqui a conversão de um site que está em PNG para o arquivo HTML. No último vídeo aí a gente iniciou o projeto, está aqui no htdocs, criamos essa pasta aqui, meu site, criamos um primeiro HTML, inserimos aqui também os arquivos do Bootstrap, tanto o CSS quanto o JavaScript. Ele também cria essa pasta de fontes aqui, né, com os arquivos que são usados para ícones. E criamos uma pasta de imagens para jogar as imagens que a gente for criar, né, usar nesse site, a gente vai colocar aqui nessa pasta. Dessa maneira fica mais organizado aí o projeto do nosso site. O site que a gente vai criar aqui agora é esse aqui. Sobre o Rio Colorado aí, pegando um gancho lá no projeto do HTML5 Dev. Vamos transformar toda essa imagem aqui que agora está em arquivo PNG, como dá para ver aqui em cima. Vamos transformar aqui num HTML. De início a gente vai transformar ele sem uso do Bootstrap. E depois a gente vai usar de fato aí o Bootstrap para ver como que fica muito mais fácil usando o Bootstrap. Para eu ter noção aqui, para eu entender quais são as cores que estão usando dentro desse arquivo, quais são as fontes, os tamanhos da fonte, tamanho de linha e assim por diante, eu estou usando aqui esse programa que é o Adobe Fireworks, pois esse arquivo PNG está em vetorial, então eu consigo, por exemplo, clicar aqui nesse texto e eu vejo aqui embaixo, ó, eu sei que o tamanho da fonte é 64 pixels, está sendo usado aqui uma fonte que chama Open Sans e do tipo Light. Sei também qual é o tamanho desse ícone, 120 por 120, aqui no canto, ó, 120 de largura por 120 de altura. Sei o tamanho dessa foto de fundo do Rio Colorado, ela tem 1920 por 1000 de altura e assim por diante. Então por aqui eu consigo pegar todas as informações de cada elemento, mas precisamos agora converter isso aí lá para o HTML, criar o CSS, tudo certinho aí desse projeto. Então vou deixar minimizado aqui. Vamos abrir aqui a pasta do projeto. Vou abrir com o Sublime aqui esse meu arquivo HTML. E abrir aqui o Google Chrome para poder testar, começar a fazer os nossos testes, aí, visualizar no navegador como está ficando esse projeto, certo? Essa imagem aqui a gente já pode ir exportando ela dentro desse projeto. Essas imagens aqui você pode, for fazer outro site ou alguma outra coisa do tipo, quiser usar umas imagens legais, essa aqui eu peguei desse repositório do Chromecast. O Chromecast tem vários wallpapers que são bem legais, muito bonitas imagens, e são imagens de altíssima resolução. Então essa aqui em especial está em Full HD, essa imagem. Mas se bobear você consegue encontrar imagens até maiores, né? Você pode acessar aqui no GitHub o projeto do Chromecast, onde tem só as imagens aí. Na hora que aparecer aqui a descrição, o readme desse projeto, você consegue visualizar aí todas as imagens. Tudo bem que a internet aqui não vai ajudar muito para carregar todas, porque são muitas imagens mesmo. Então eu peguei aquela imagem daqui, aquela do Rio Colorado, foi essa daqui. Mas você vê que tem muitas outras imagens que são bem legais aí que dá para usar no site, vai dar um visual bem diferente aí para o seu projeto, tá certo? Então, acessar esse repositório aí, esse endereço que você consegue pegar as imagens também. Só clicar nela aqui que ela já abre. Então, voltando aqui, acessando meu projeto direto no localhost. Dei o nome aqui da pasta de meu site. Detalhe, para deixar igual aqui, como provavelmente está o projeto de vocês, eu mudei o endereço do meu localhost aqui da pasta para o diretório padrão. Então, quando você instala o champ, que é o que eu estou usando ali, ele vai instalar normalmente aqui no disco C, na pasta champ, htdocs. Então provavelmente no seu computador deve estar assim, dessa maneira. Então eu vou colocar aquela pasta aqui, o seu já deve estar assim. Então se já tiver, deixa assim, se não, pode mudar para cá, e se já estiver funcionando em outro lugar também, não tem problema.
ele vai funcionar da mesma maneira. Se eu acessar agora, tá lá o nosso arquivo com hello escrito lá. Então, embora esteja incluído aqui já os arquivos do Bootstrap, tanto o arquivo de CSS quanto os arquivos de JavaScript, inicialmente aqui eu não vou usar todo o Bootstrap em si. Ele já vai resetar aqui alguns parâmetros de CSS, já fez algumas coisas para a gente, sem a gente nem pedir, que isso já ajuda bastante. Mas todo o projeto em si, a gente vai fazer primeiro com o CSS normal e depois fazemos usando de fato as classes do Bootstrap. Vai ver que rende bem mais. Tá certo? Então por isso vamos criar aqui mais um arquivo CSS, que eu vou chamar aqui meu-estilo.css. Preciso criar esse arquivo dentro dessa pasta aqui, ó, res/css, e esse é o nome do meu arquivo. Dá um Ctrl C aqui, copiar o nome desse arquivo, vamos lá na pasta. Então res css, cria um novo arquivo de texto, novo documento de texto, colo aqui. Veja se está aparecendo aqui a extensão do arquivo, porque precisa remover esse .txt para ele poder mudar de fato para um arquivo de CSS. O Windows vai perguntar aqui se você quer realmente mudar o tipo do arquivo. Eu coloquei que sim. E a gente vai editar esse arquivo CSS aqui agora. Então vamos lá, exportar essa imagem aqui do Fireworks, criar um novo. Ok, vou colar a imagem. Ah tá, tem um detalhe, tem uma camada aqui escurecendo a imagem, ó. Isso aqui a gente vai ver como fazer isso lá no HTML também. Então para eu conseguir pegar a imagem, não essa camada, eu vou travar aqui, ó, essa camada colocando esse cadeado. E essa camada não é mais clicável. Na hora que eu copio agora, de vez em essa camada cinza, vem a foto mesmo. Vou verificar aqui que a foto está posicionada realmente aqui no ponto 0 e 0. E posso exportar então. Arquivo, visualizar imagem, JPG, e eu exporto a imagem. Aqui no C, disco C, champ, htdocs, meu site, res. Então vou utilizar aqui a pasta imagens agora. Images. Aqui de background, header, traço bg de background. Exportei a imagem, tá ok. Esse logo aqui a gente vai precisar dele também. Então vou criar aqui um novo. Colo o logo aqui, não dá pra ver ele, vou deixar ele aqui com fundo transparente. Dá pra ver que ele tá aí. Arquivo, visualizar imagem. Vou mudar para PNG de 32 para poder a transparência funcionar. Aqui logo. O tamanho dele aqui, se você observar, 64 por 64. Então vou deixar aqui salvo no nome do arquivo, ficar mais fácil de utilizar. Logo-64x64. Exportei o logo. Preciso de algum outro ícone aqui. De imagem não. Isso aqui, embora pareça uma imagem, mas a gente vai construir com uma div. Então, puro HTML e CSS, vamos deixar ele redondo. E essa lâmpada, dá para colocar ela com ícones, usando fonte, que fica muito mais leve do que a imagem. Então, a gente vai aprender a fazer isso nesse projeto. Esses ícones aqui das redes sociais, é a mesma coisa, também são fontes. Então, vai ficar bem melhor o desempenho. Esses aqui também, esse aqui do C do copyright. Então tudo dá para fazer usando fontes, que no caso a gente vai usar o fonte Awesome. Vamos lá. Então vamos começar a fazer lá o projeto. Embora o projeto tenha aqui uma tela de 1920 pixels, fica bem grande, o site mesmo, que está centralizado aqui no meio, ele tem 1170 pixels. Então essa aqui é a medida da largura do nosso site. E ele vai ficar centralizado. Então se a pessoa tiver um monitor bem grande, um widescreen, ele vai ficar com esses espaços do lado aqui. E a imagem vai preencher para não ficar feio.
Então vamos fazer isso lá no CSS. Vou criar aqui uma tag header, onde vai ter a minha imagem, e dentro dessa tag header é o que vai estar tudo o que está aparecendo dentro dessa imagem do Rio Colorado. A imagem em si eu vou colocar no body, porque o meu header eu vou deixar ele centralizado dentro da tela. Ou será que isso fica melhor? Então vamos fazer diferente, vamos criar aqui uma div. E a div vai ter aqui uma classe centralizado. Isso aqui eu que estou inventando agora esse nome, e a gente ainda vai criar o CSS dele. Quando a gente estiver usando o Bootstrap, tudo isso já está pronto. Fica muito mais fácil de fazer, mas vamos fazer primeiro assim para ver como fica mais trabalhoso sem CSS, sem o Bootstrap, aliás. Mas a gente aprende aí como fazer todo o processo. Então vamos lá. Vou ter o estilo aqui do body, que eu vou criar da imagem, vou ter o estilo para o header. E vou ter estilo também para o ponto centralizado. Ponto, por que mesmo ponto? Porque aqui é uma classe. Se eu tivesse usado aqui um ID, de vez eu colocar o ponto aqui, seria uma hashtag. Tá certo? Então vou voltar ao ponto. Vou voltar aqui também o class, que esse é o correto. Estou usando o class porque provavelmente eu vou também centralizar outras partes do site, como essas partes aqui de baixo. Essas partes de baixo eu também vou querer centralizar. Então se fosse um ID eu não ia poder repetir essa tag aqui outras vezes no meu projeto dessa maneira, porque ID eu só posso ter um na tela. Embora permita aí, às vezes acabe até funcionando, mas não é bom repetir não. Se você precisa repetir, usa sempre classe, que você vai evitar dor de cabeça. Voltando aqui, vamos colocar aqui a imagem de background. Então background image, URL, vamos apontar aqui para o caminho. Uma vez que o meu arquivo CSS está dentro da pasta CSS, que está dentro da pasta res, e lá na pasta res é que eu vou querer descer a pasta images e achar esse arquivo aqui. Então eu entendo que eu já estou na pasta CSS, eu quero ir para a pasta res. Então eu preciso subir uma pasta. Para subir uma pasta, .. Agora eu estou na pasta res. Preciso descer uma pasta, no caso a pasta images. E dentro da pasta Images, que agora eu desci, eu quero pegar essa imagem JPG. Vou dar um F2 aqui para renomear o arquivo, Ctrl A seleciona tudo, Ctrl C copia. Ctrl V, cola aqui o nome do arquivo, como estilo de background do body. Mas vamos posicionar ele. Vou colocar aqui um size cover para ele preencher toda a tela. Vou fazer também um background position. Vou colocar aqui top. Acho que só top é suficiente. Aliás, como isso é o centralizado, é melhor colocar esse conteúdo dentro do header. Porque no header a gente pode determinar a altura dele. Pois se a gente for ver aqui, a altura dele é fixa. Ó. Vou fazer um retângulo aqui, ó. Daqui até aqui. A gente vê que tem 1000 pixels de altura. Então essa é a altura do nosso header, 1000 pixels. Já de largura, ele vai preencher toda a tela. Então vou colocar 100% da tela. Centralizado. Esse centralizado, a gente vai ter que fazer aqui no header, o text elegant center, para mandar todo o conteúdo que tiver, todos os filhos que estiverem no header, eles vão ser centralizados. E para esse elemento aqui, que vai receber a classe centralizada, ficar realmente no meio, precisamos fazer duas coisas. A primeira é definir qual que é a largura dele, para ele poder conseguir centralizar esse elemento. A largura vai ser a largura dessa linha branca aqui, ó, que é o nosso limite do site que a gente consegue observar. Se for ver, todo o site respeita esse tamanho. E a largura dessa linha é 1170. 1170.
E para esse elemento, ó, vamos colocar um background color blue, só para a gente testar ele. Uma altura aqui de 100 pixels, só para conseguir visualizar. E vamos ver como que está ficando. Estou salvando aqui o arquivo HTML, ainda está naquele outro diretório, está errado aqui, na unidade E. Vou fazer um save as. Unidade C, champ, htdocs, meu site, index.html, sobrescrever o arquivo. Agora sim, editei o arquivo correto. Tá lá. Então a div, inspecionar o elemento aqui para dar uma olhada. Consegue visualizar melhor. Então a div centralizado é essa div azul. Pode ver que ela não está centralizada ainda, está no canto. E o header é toda a minha imagem. O bar é toda a página do site. Pode ver que para eu centralizar essa div, eu vou precisar fazer lá que a margem, posso colocar que a margem de cima e de baixo é 0 pixels. E o resto, o esquerdo e direito, eu quero que ele pegue automático. Com isso, ele entende que o pai dele, o elemento pai que é o header, está pedindo para ele ser centralizado. E ele consegue ficar no meio por causa disso, como a gente vê aqui. Se a tela for maior, ele continua centralizado da mesma maneira. Então é isso que a gente vai ter que fazer lá no arquivo CSS. Então vou copiar aqui esse margem, volto para cá no CSS. Não preciso mais da altura, porque eu vou deixar ele crescer automaticamente. Também essa cor que era só para a gente visualizar. Então coloco aqui agora esse margem alto. Margem 0, que vale para cima e para baixo. E o segundo parâmetro vale para a esquerda e para a direita. Deixo aqui como automático. Então, finalizamos aqui a estrutura desse cabeçalho. Vamos fazer esse topo agora desse site. Para isso a gente precisa de uma imagem aqui desse lado. E desse lado a gente tem um menu. Normalmente, para usar os menus, a gente agrupa ele dentro de uma tag de navegação e utiliza uma lista. E aí a lista a gente manda ela ficar na horizontal, porque por padrão ele sempre vai estar na vertical, as nossas listas. Então a gente vai fazer isso agora. Então dentro do centralizado aqui eu vou criar aquele topo, aquela parte de cima. A gente pode chamar aqui de topo. Vou colocar um ID porque topo eu só tenho um. Dentro do topo a gente vai ter uma imagem, que vai ser o logotipo. E a gente vai ter a navegação, que é uma lista, que vai ser o nosso menu. Pode ser uma lista não ordenada, um UL. Precisa ser ordenada. Quais são os itens da minha lista? Home, serviços, home sobre serviços, fotos, contato. Tem dois contatos aqui, ó. Vou tirar um. Agora sim. Então é home sobre serviços. Home, vou deixar escrito normal. Observa que aqui no layout, todas as letras elas são maiúsculas, né? Todas estão em caixa alta. Mas para indexação de um site de busca, não é legal estar dessa maneira. É legal você escrever corretamente, né? Com as letras minúsculas. Mas visualmente falando, a gente vai mudar via CSS e vai aparecer como estando escrito em maiúsculo. Mas na realidade vai estar escrito dessa maneira aqui, só com a primeira letra maiúscula. Então vamos lá. Home sobre serviços, fotos e contato. Depois a gente vai ter aqui os das 3 redes sociais. No caso é o Twitter, o YouTube e o Facebook. Vou deixar só uma letra aqui, mas a gente vai trocar isso aí pela fonte que traz os logotipos aí. Depois a gente vê como fazer isso aí. Vamos terminar primeiro essa parte. Então, preciso colocar aqui a imagem do logo. Eu sei que o arquivo HTML está na primeira pasta. Esse é o arquivo HTML, ele precisa descer a pasta res, a pasta images e o logo está aqui. Logo-64.png. Então vamos lá. Res
barra images barra logo traço 64 por 64.png. Alt significa que é um atributo alternativo caso essa imagem não carregue. Talvez você digitou um endereço errado, ou então caiu a internet enquanto carregava o site e não conseguiu trazer essa imagem por algum motivo. Então o que vai aparecer no lugar dessa imagem? Então eu quero que apareça logo RC. Aliás, ao contrário, né? Está em inglês. Colorado River. Então, Colorado River. Logo RC. Isso aqui também é importante para SEO. Então, os sites de busca utilizam essa propriedade aqui, esse atributo da tag, para saber do que realmente se trata essa imagem que você está mostrando lá no HTML. Vamos ver como está ficando. Está tudo bagunçado. Então, tá assim por enquanto. Então, o logo está aqui no meio e a lista está aqui. Tem até aqui as bolinhas da lista. Então, vamos organizar esse conteúdo. Isso aconteceu, eles ficaram no meio por causa daquele center, text elegant center, que está no header. O centralizado eu quero que fique no meio, mas o conteúdo dele não. O logo eu quero que fique na esquerda, o menu fique na direita. Então eu vou voltar para o normal, o padrão, que é text elegant left. E aqui no topo, vou pegar aqui, ó, está dentro de um ID topo, eu tenho minha imagem. Então, dentro do ID topo, espaço img, eu quero a imagem que está dentro do elemento ID topo. E eu vou criar aqui o estilo para ele. Vou colocar que eu quero que ele fique alinhado na esquerda, então float left. Vou colocar uma margem para ele não ficar encostado. Então vamos descobrir aqui qual que é a altura da margem para ele não ficar encostado. Ó. Tá dando 17 de altura. Vamos ver se embaixo está igual. Mesma coisa, 17 também. Então, altura, o primeiro parâmetro, 17. E dos lados? Quanto que eu quero? Aqui, se a gente perceber, está encostado, né? Então, eu posso deixar 0 mesmo. Já vai dar uma mudada. Ver por que não apareceu aqui. Vou colocar um display in block. No block, só para ver se aparece. Não, provavelmente a lista está por cima. Vamos alinhar a lista do outro lado, vamos ver se vai aparecer agora. Topo, nave. Vou falar que a nave é um float right. Vou alinhar do lado direito da tela. Vou lá para o lado direito da tela. Na verdade aqui o logotipo ele está aparecendo, né? Aqui como ele é branco e caiu bem aqui nessa parte branca da imagem, não está dando para enxergar ele. Aqui lembra que a gente tinha travado aqui o retângulo que escurece a imagem. Se eu tirar esse retângulo, ó, o logotipo também some, vai ficar igual do jeito que está ficando lá. Então precisa ter esse cinza aqui escuro, né? Com transparência, para o que é branco poder aparecer por cima dessa imagem. Então vamos colocar isso aí também. Vamos ver como que a gente pode fazer isso. Isso acrescentando um background color. Preto. Com transparência. Não dá. Tem que estar por cima do header. Vou criar mais uma div aqui então. Vou chamar aqui de cinza.
transparente. Vou detectar aqui onde está essa div abrindo, empurrá-la para frente. Empurrei ela aqui para frente, como eu abri uma div ali em cima. Pode ver que se você seguir essa linha aqui, você vê que não está fechando, está faltando fechar uma div. Fechei a div aqui. Aqui esse cinza transparente agora. Cinza transparente. Largura de 100%. Altura de 1000. Igualzinho o header, para ele ter o mesmo tamanho do passo. Sobrou dois pontos aqui. Vai ter o mesmo tamanho do header. A diferença é que ele vai ter um background para ele ficar por cima. Com RGBA. Então vermelho 0. Verde 0. Azul 0. E a transparência. Quanto que eu quero de transparência? Vamos descobrir qual que é a transparência. Clicando aqui no elemento. Vem aqui embaixo, ó. Ele está 33% de opacidade. Vou colocar isso aqui também. Aqui vai de 0 a 1. Então 33 seria 0.33. Vamos ver se isso já funciona. Já funcionou. Então a gente tem agora uma div transparente, que é essa aqui, cinza transparente. Ela é do mesmo tamanho e está em cima, dentro aqui do header, que tem a imagem. Por isso que a imagem ficou escurecida agora. E dentro dele que a gente vai ter aqui conteúdo, no caso a imagem, também nossa navegação, que tem um menu aqui do lado, já está alinhado no canto direito, mas ele ainda é vertical essa lista. Então vamos deixar esses LIs na horizontal. Vamos tirar ele do padrão, criar um CSS para ele. Topo, nave, LI. Eu quero um display inline block. Ok, agora ele já veio para horizontal. A acentuação que você cedilha está toda errado aqui, né? Eu não defini qual que é o charset. Então vamos colocar o charset aqui, que já corrige isso. Charset UTF-8. Volto aqui. Corrigir. Não está dando para ver ainda o texto direito, porque na verdade o texto é branco. Vamos deixar ele branco também. Como tudo dentro do header está em cima da imagem, então vamos falar que todos os textos que estiver dentro do header, eles ficam brancos. Agora sim já dá para enxergar. Texto branco. Agora a fonte. A fonte do texto é Open Sans. Como que faz para poder mudar essa fonte Open Sans? Ela não é padrão do sistema operacional. Então ela precisa ser inserida via CSS. Dá para usar o Google Web Fonts para adicionar essa fonte Open Sans no nosso projeto. Pode ver que ela é até uma das mais usadas aqui do Google. Então essa é a fonte aqui que a gente usa. Ela dá um efeito bem profissional para o site. Para poder utilizar essa fonte, ó, volta aqui na home do site, google.com/fonts. Esse aqui é o endereço do site. Vou pesquisar aqui, ó, Open Sans. Pode ser essa aqui normal, adiciona a coleção. Ele pergunta aqui fazer um review para testar, modo de uso. Quais são os tipos que a gente vai utilizar? Nesse projeto aqui dá para perceber que a gente está utilizando alguns tipos. Ó. Por exemplo, esse menu, clicou aqui, semi-bold. Clicou aqui, regular. Nesse, light. E assim por diante. Opa, acabei mudando aqui. Pronto. Então eu vou pegar aqui o light, o normal, o semi-bold. Se eu quisesse também o light em itálico, eu teria que selecionar o bold. Vou colocar essas aqui porque conforme você vai adicionando mais estilos, ele vai aumentando o peso de carregar a página. Então, ó, se você for aumentando aqui, ó, 72, coloquei mais uma, já saiu do verdinho aqui, ó. Já está ficando meio lento para carregar. Então, vou deixar esses aqui selecionados, que é os que a gente vai usar até o momento. Tem três maneiras aí de importar a fonte, que eu vou usar esse padrão aqui, standard. É só copiar essa tag link e vou adicionar no meu HTML. A primeira coisa aqui que eu adiciono no meu HTML é essa tag link que vai carregar um CSS que traz esses tipos da fonte Open Sans que vai vir lá do Google APIs. Como usar?
Continua descendo. Basta colocar isso aqui, ó. Font Family, Options, Sans Serif. Então, é isso que a gente vai fazer. Vou colocar no site inteiro. Aparentemente todo o site usa essa fonte. Se não usar, a gente pode sobrescrever essa fonte aí. Em especial aqui, está exigindo que use 14 pixels. A cor é branca mesmo, FFF ou 255, 255, 255. Tamanho 14. Então no LI, a gente tem aqui o tamanho 14. A cor é branca, já está herdando a cor. Agora o fonte estilo, no caso o peso da fonte, é um semi-bold. Se voltarmos aqui, a gente vai ver que o semi-bold ele tem o valor de 600. Então aqui a gente coloca 600. Tá vendo aí que já carregou. Se não tivesse carregado, tinha dado algum erro aqui no console. A fonte já está. Fica aqui no texto. Vou ver que desde aqui do body, ele sobrescreveu o Open Sans em cima do padrão que ele tinha antes, que estava vendo lá do Bootstrap. Agora vamos deixar esse texto aqui mais no meio. Ele tem aqui praticamente 42 de altura em cima, 42 embaixo também. Então dá para fazer isso aqui de diversas maneiras. Dá para colocar uma margem, dá para colocar um page, dá para colocar, setar, definir a altura fixa do LI, né? Vamos imaginar que a nossa tag LI tá aqui, ó. Se a gente vir aqui, ó, olha os LIs aqui, ó. O LI é só essa camada azul aí que ele tá apontando ali, ó, de 20 pixels. Se a gente pensar para a área de clique, é muito pouco, né? Se a pessoa vem aqui clicar rápido, ela pode acabar errando essa área e clicar meio fora. Se a gente usar o paging, espaçamento interno, você consegue aumentar essa área de clique, ó. Paging. Você vai aumentando a área de clique, ó. Conforme eu mudo aqui com seta para baixo, seta para cima, você vê que ele aumenta para deixar do tamanho que a gente deseja. O tamanho total ele tem que ficar zoom aqui para enxergar melhor, Ctrl mais da zoom, de 100, 99, 100, 99 mais 1 aqui, né, um da linha de baixo. Aqui ele está com 72 de altura, vamos aumentar para ele ficar, ele está com 99, vamos ver se vai ser possível, não vai porque ele está pegando par, então deixar aqui 100 mesmo, ele tem que ter 40 de espaçamento. Vamos colocar um pen de 40 em todos os LIs para ver se vai ficar com um visual bom. Ficou muito espaçado dos lados. Em cima a altura ficou boa, mas dos lados ficou muita coisa. Vamos ver o que a gente precisa mudar aqui, ó. Então, de vez em colocar só em cima e embaixo, vou adicionar mais um parâmetro, que seria o da esquerda e da direita. Vou diminuir pela metade, para 20. 20 ficou mais parecido com o que a gente precisa. Vou comparar aqui com a tela embaixo. Ctrl 1, volta para o zoom normal. É isso mesmo, está bem próximo aí do esperado. Se aumenta aqui, passa muita coisa, se diminui, é 20 mesmo. Tamanho do espaçamento. Agora tem que fazer essa linha aqui na parte de baixo. Vamos ver se o topo ele termina ali. Não, o topo não termina ali. Margem, tem isso aqui. Vamos ter que fazer o topo entender que tem dois elementos dentro dele. Ele não está indo por causa do float left e do float right desses elementos. Mas o tamanho deles são fixos, são 100 pixels. Então se a gente colocar aqui 100 de altura, vê que o topo agora ele está tendo um tamanho real aí. Então é isso que a gente vai fazer para poder fazer uma linha embaixo.
topo, altura de 100. Como fazer uma ali embaixo? Basta adicionar aqui uma borda button. A cor é branco, acredito. É branco, mas tem um detalhe, é um branco com 80% de transparência, não é sólido. Então é um RGBA branco 255, 255, 255 com 80% de transparência. Então 0.8. Vamos ver. Não apareceu. Border RG. Ah, tá. Faltou eu colocar o tamanho da linha, é 1 pixel. Deixa eu ver aqui a altura dela, 1 pixel. E qual que é o estilo da linha? Sólido. Agora sim. Tá lá nessa linha. E aí tem um detalhe. Aqui dá a entender que o sobre esteja ativo, né? Se o home tivesse ativo, ele ficaria uma borda embaixo aqui do home. Então precisamos fazer isso aí. Definir que o home que está ativo. Então, vamos fazer isso. Vou criar aqui uma classe li. Então quando o li tiver a classe active, eu vou querer colocar uma borda button nele. Parecida com essa, só que agora ela tem 3 de altura, não tem transparência, não tem opacidade e é branco mesmo. Então, como é só branco, eu vou mudar aqui para hexadecimal, abreviado. Tem 3 de largura, sólido. Vamos adicionar a tag active em um dos LIs, pode ser o home, por exemplo. Então, tá lá, só que ele ficou para lá de baixo. E lá no layout não era essa a ideia. Vamos ter que diminuir um pouco aqui o espaçamento. Ó, colocando 38 fica perfeito. Então esse vai ser o nosso espaçamento. Vamos editar aqui, ó, 38. Acabei esquecendo de atualizar aqui os 20. Agora sim. Então agora ficou aqui. Então via programação, quando a pessoa vem clicar aqui em serviços, a gente vai mudar essa classe que está aqui, ó, o Active, está nesse primeiro ali, ó, vai tirar daqui via programação, vai fazer isso. A pessoa clicou em serviço, ele vai adicionar a classe aqui nos serviços. Então vem aqui em serviços, add atributo, class, activity. E aí aquela linha vem para cá. Então conforme a gente vai clicando, ele vai trocando essa classe entre os LIs que a gente está vendo aqui. Mas por enquanto está estático mesmo. Vamos deixar selecionado só nesse primeiro. Nós concluindo aqui o topo, falta só os ícones, né? Então agora a gente precisa trocar aqueles textos pelos desenhos aqui do Twitter, do YouTube e do Facebook. Para isso, vamos utilizar aqui o Font Awesome. O Font Awesome é uma fonte, como qualquer outra fonte do computador, que você muda a aparência do texto, mas a diferença é que de vez ele mudar a aparência do texto, ele vai fazer com que as letras alterem para desenhos, para ícones. E por ser texto, você consegue mudar a cor, mudar o tamanho, assim como você muda a cor e tamanho de texto normal. É muito mais rápido, muito mais leve do que você utilizar imagem. Pode fazer o download ou pode só adicionar o CSS. Aqui no nosso exemplo a gente vai adicionar só o CSS do link, assim como fez lá com a fonte Open Sans. Então vou copiar essa tag link, vou colocar aqui depois do Google. Então agora a gente também está trazendo o fonte Awesome nessa versão aqui, ó, 4.4.0. Então quais são os ícones que a gente tem aqui para utilizar? Então, a gente pode vir aqui em exemplos. Não, ícones. Ícones. Então veja aí que tem vários ícones aqui para poder utilizar. Ó. Tudo isso aqui dá para poder colocar lá. A gente vai ver aqui agora como fazer isso. Então, por exemplo, a gente vai usar o Twitter. Opa, não é aqui embaixo. Twitter. Então tem esses dois. Lá a gente está usando só isso aqui, ó, só Twitter mesmo. Para fazer isso,
Vou mudar aqui o T e criar uma tag I, por exemplo, só para poder lembrar, bater o olho e saber que é um ícone. Preciso falar que eu vou utilizar o fonte awesome, então adicionar a classe FA, espaço. Qual é a classe e qual é o ícone que você quer? Então o ícone que a gente quer é o FA, tracinho, Twitter. A gente testar agora. Tá lá o Twitter. Vamos fazer isso para o YouTube e Facebook. Vamos ver se está padronizado aqui. Facebook. Facebook é só Facebook mesmo, o F. Os outros que são diferentes. E o YouTube. O Play, só YouTube vai ficar com esse ícone aqui, ó. Então eu quero YouTube, tracinho, Play, para ficar esse desenho. Então vamos fazer isso. Copiar aqui. FA, YouTube, traço, Play. E aqui é FA, Facebook. Tá lá. Agora as redes sociais. Os iconezinhos. Bem fácil. Passando aqui, deixa eu apagar isso aqui que sobrou. Passando para a parte de baixo, temos isso aqui. Vou dar um... A gente olhar aqui do lado, eles estão agrupados, ó. Agrupar. 3 objetos. Então vou desagrupar, Ctrl Shift G. Desagrupou, agora eu tenho cada objeto separado. Então, cliquei aqui, só tirei um disco, tirei outro disco e só a lâmpada. Volta todo mundo, Ctrl Z. Então qual que é o tamanho aqui do principal, do maior? 120. Então, vamos criar ele lá. Onde que eu vou criar aqui? Tem que estar centralizado ainda? Tem, está no meio. Mas está dentro da parte do topo? Não, não está dentro do topo. Então passando o topo, vou criar aqui outra seção aqui, que vai ser aquela lâmpada lá, né? A gente pode colocar aqui círculo, traço, lâmpada. Opa, esqueci SS. Agora sim. Vamos lá. Então aqui vai ficar a lâmpada, o maior. O círculo, né? Então a gente tem um círculo interno também. Vou colocar aqui, ó. Círculo interno. O que é esse círculo interno? Então é esse outro círculo da parte de dentro aqui, o sólido, ó. Então esse aqui é o círculo interno. Esse aqui é o círculo lâmpada. E a gente tem uma lâmpada mesmo, aqui um ícone de lâmpada. Vamos colocar ele também. Então dentro aqui, a gente vai usar também o fonte awesome. Light. Provavelmente é light. Vamos ver, conferir. Light. Olha lá. Quase, né? Light bulb-o. Esse é o nome desse ícone. Vamos colocar aqui, ó. Light bulb-o. Tá sem estilo nenhum. Ainda. Dá lá a lâmpada aqui, ó. Apareceu um nada aqui. Vamos estilizar. Então qual que é o estilo? Primeiro círculo. 120 por 120. Background color branca. Mas ele tem 50 de opacidade. De alfa. Então vamos lá. Círculo lâmpada. Copiado. Tá dentro de topo? Não. Então, círculo lâmpada. Background color. Branco com opacidade. Então RGBA 255, 255, 255. E tem 50 de transparência. A altura e largura é 120. Vamos ver. Então, tá aqui. Só não é um círculo ainda, né? Precisamos mudar ele para círculo. Como fazer isso? Border Radius. Tem 120 de largura, então cada borda precisa pelo menos ter 60 para poder parecer um círculo. Olha lá. Virou um círculo. Se a gente vir aqui e editar esse tamanho da borda, você vê que você consegue manusear, ó, ou diminuir, ó.
Dividir para metade, 30. Né? Então fica aí um quadrado com cantos arredondados. Mas quando a gente coloca 60, por ter 120 de largura, então daqui até aqui tem 60 e ele ficou redondo. E aí dá a impressão de ser um círculo. Mas era uma div. Dividir dentro. A gente tem aqui o círculo lâmpada. Fecha aqui as chaves. Então tem aqui círculo interno. Então círculo lâmpada, espaço círculo interno. Também é branco? Também é branco. Mas não é transparente, é sólido. Então o círculo interno não é transparente, ele é sólido. Ele tem 100%. 100 de largura, 100 de altura. 100%. Tem 20 pixels a menos do que o círculo de fora. Isso significa que a gente precisa de uma margem de 10 pixels em cima, na direita, embaixo e na esquerda. Que aí ele vai ficar centralizado um dentro do outro. Vamos também deixar ele redondo. Vamos lá, border radius. Ele tem 100 pixels de altura e largura, então border radius é de 50. Ele parecer um círculo. Tá lá. Não respeitou minha margem na parte de cima. Vamos ver se dá para fazer diferente. Vou desativar a margem. Fazer um teste aqui. Fazer um espaçamento interno no pi. Aí dá certo. Então vamos fazer isso. Apago aqui a margem. E coloco um padding de 10. Então espaçamento interno no pi. De vez um espaçamento externo no filho. Deu certo. Só falta a lâmpada agora. Qual é a cor da lâmpada? Vou pegar aqui o hexadecimal desse azul aqui, ó, que é esse hexadecimal aqui. Copiar. A lâmpada lá é uma tag I que tá lá dentro, né? Vou colocar só a cor aqui para não perder. Tá dentro desses dois elementos. A tag I. Ela aqui, tag I. Vou colocar o tamanho, né? Eu trato o I aqui, esse ícone fonte Elsame, como se fosse texto. Então a cor dela é esse azul, o tamanho é 48, regular, que é o padrão. Então vamos mudar isso aqui. Font size 48. Tá lá a lâmpada. Preciso centralizar. Vamos ver se um center text aqui. Text again. Center resolve? Resolve. E vamos mudar a altura da linha para ver se também resolve. Ó. E não. A altura da linha não resolveu. Vamos ver se a altura da linha aqui resolve. 50. Aqui resolve. Então a altura da linha aqui, do I, tem que ser de 100, que é a altura do meu círculo. Faz sentido. Então vamos lá. Então no I eu tenho uma altura de linha de 100 para ficar verticalmente centralizado. E o pi aqui tem um text again, center. Aí beleza. Centralizou tudo. Falta só centralizar o círculo em si. Aqui na posição onde eu quero que ele fique. Mas também tem esse outro texto que eu também quero que eles fiquem juntos. Então o que eu posso fazer? Posso criar uma div aqui assim e agrupar todos esses elementos para posicionar eles aqui mais fácil. Então vamos fazer isso. Então, do jeito que eu tinha agrupado aqui com o topo, eu vou agrupar esses elementos aqui também. Ó. Vou colocar aqui um subtopo. Subtopo. Vamos lá, subtopo. Vou definir aqui margem 0 alto. Vamos ver se ele já vai ficar no centro. Precisa de uma largura. A largura aqui tem mais ou menos 510 pixels. Vamos ver se esse aqui já vai para o meio. Vem para cá, o meu subtopo está aqui. Meu subtopo está no meio. O círculo que não está no meio, vamos alinhar ele. Aqui, text center. Agora dá para ver
que ainda não foi pro centro. Esse aqui também vai precisar de um margem 0 alto. Aí sim, ó. Ele está no meio e os dois estão tudo centralizados. Então vamos lá. Margem 0 alto. Opa, esqueci do margem 0 alto no outro. No círculo lâmpada. Não. No círculo lâmpada, sim. Coloquei no errado. Agora sim. Centralizado, centralizado. Tudo centralizado. Então agora precisa jogar esse elemento aqui do círculo lâmpada para baixo. Que nem está aqui no Fireworks. Vamos colocar aqui, vamos ver quanto para baixo que ele está. Fazer um retângulo aqui, ó. 240, vamos arredondar para 240. Que ele está para baixo. Para a gente jogar para baixo, testando aqui no círculo lâmpada, aliás, no grupo, né? Jogar todo mundo para baixo, subtopo. A gente pode colocar aqui um margem top, que vai sobrescrever esse de cima, e 240. Então, foi lá para baixo. Então, é isso que a gente vai usar no ID subtopo. Então, vamos lá. ID subtopo. Tenho esse margem, vou colocar ele embaixo desse margem para sobrescrever só o topo, porque aqui eu falava que o topo e o button eram 0, mas o topo agora eu quero de 240. Preciso colocar os textos, né? Então tem esse texto menor e tem esses dois textos maiores, que aparentemente é o título principal aqui da página. Então eu posso colocar eles aqui dentro de um H1, esse pode ser um H2. Vamos fazer isso. Então dentro de subtopo, eu sei que ele está fechando aqui. Então esse aqui é o meu círculo. Passou o círculo, H2, depois eu tenho um H1. Primeiro aqui é o H2, que é o menor. Tenho este texto. E no maior, aqui no programa de imagem está separado em dois, mas aqui eu vou deixar um só. Posso colocar um BR para quebrar a linha. Copio o segundo texto. Está aqui o segundo texto. Vamos estilizar ele agora. Vamos lá, tudo aqui bagunçado, vamos estilizar ele. Então, qual é o estilo do primeiro? Seleciono o texto. Open Sans é a fonte padrão que a gente já definiu. É do tipo regular, o estilo da fonte. Tamanho 18. A cor é branco, não tem transparência. Então vamos lá. Então dentro do subtopo, vou criar aqui mesmo. Ó, subtopo, a gente está trabalhando no H2. Tamanho da fonte é de 18. A cor é branco, já é o padrão. E o tamanho lá é regular. Acredito que regular seja o padrão, mas vamos forçar aqui só para garantir. Então o regular, no caso normal, é 400. Então o peso dele aqui, 400. Vamos ver se já ficou parecido. Já ficou parecido. O H2, por padrão, ele vai tentar deixar um negrito aqui. Vamos ver se ele perdeu esse negrito quando a gente colocou o 400. Então um pouquinho mais grosso. Vamos ver se 300. 300 ele vai ficar mais parecido, ó. Esse aqui, então vou mudar para 300 que ficou mais parecido. Embora o normal era 400, eu estou enxergando mal aqui. H1. O H1 ele tem o peso light, mesma fonte, tamanho 64, cor igual, tudo igual. Então light 64. Tamanho da fonte 64 e é light, provavelmente é 100. A gente vinha aqui só para conferir, o light está como 300, mas vamos ver se o 100 vai dar diferença, porque acho que não está respeitando isso aqui não. Vamos ver. H1, 100, mudar para 300. Não, eu que estou comendo bola mesmo. Então aqui é 300. E aqui é 400. E aí fica exatamente o que está configurado.
Tá lá, a fonte, o texto. Tem um espaço aqui entre esse texto de cima e o texto de baixo, de mais ou menos 50. Então, esse H2 aqui, ele está agora com pouco espaço, mas vamos aumentar o espaço dele para o de baixo. Então, vou colocar aqui um margem button de 50 pixels. Empurrou para baixo. Daqui para a bolinha, ele tem 28. Vamos arredondar para 30. Então, margem top de 30. Eu coloquei em cima aqui, mas nesse caso aqui tanto faz. Pode ser em cima, pode ser embaixo, vai dar na mesma. Tá, agora sim, ficou mais bem posicionado. Agora esses dois aqui, né? Estão bem colados também. Esse aqui está bem colado também. A diferença é bem mínima. Bom, para aumentar aqui a diferença dele, seria o line exit. Vamos testar aqui, ó, line exit. O tamanho da fonte é 64, então vamos só com 64. Aumentando aqui dá pra gente ver a separação aqui, ó. É um pouco mais parecido. Mais ou menos isso mesmo, 76. Copiar aqui. E aí a gente cola aqui no H1. Pronto. Tá lá, a parte do site aqui de cima tá pronta. Igual o site que a gente tem desenhado aqui. Apagar esses retângulos, vamos para a parte de baixo. Então saímos do header. Viemos aqui para essa seção do site. Então saímos do header. O header está abrindo aqui. Header fechou aqui. Vamos para essa outra seção, section. O que a gente tem aqui dentro? Temos um conteúdo centralizado. Então lembra da nossa div com a classe centralizado que a gente criou aqui? Vamos reaproveitar ela. Vamos usar ela de novo. Já está pronto, não preciso configurar ela de novo. Conforme a gente vai criando os HTMLs, novas partes, você vai ver que muita coisa a gente reaproveita, né? Já faz pensando em reaproveitar mesmo. Então a gente já tem o H1, temos o H2. Então vamos começar aqui agora com um H3. Teria que ver realmente se isso aqui é um H2 ou se é um P simples. E aí o H2 seria aqui o segundo título, né? Tem que analisar isso aí certinho para não ter problema com o SEO. Mas vou colocar aqui um H3 e aqui um H4. A gente tem um H4 e um H3. O H3 que é o maior é esse texto. E o H4 que é menor é esse texto. Percebemos aqui que esse é uma cor azul. Vou copiar aqui o hexadecimal desse azul, que é do H4. Agora aqui no meu conteúdo, vou criar aqui um section H4. Então ele vai respeitar só os H4s que tiverem dentro da tag section. Color é essa daqui. A fonte vai pegar padrão Open Sans, é do tipo regular. Então a gente viu que o regular lá é um font exit de 400. Tamanho 24. Então, tamanho 24 pixels. H3, que é o maior aqui, ó. É light. Light a gente viu que é 100 ou 300? É 400, 300. 300. E o tamanho é de 48. Dobro. Cor. Cor não é azul. É preto isso aqui? É preto mesmo. Dá uma olhada nesses pretos, às vezes parece preto, mas às vezes é um cinza bem escuro. É bom sempre dar uma conferida para não ter problema. Então tá lá. Só vamos centralizar agora. Porque o conteúdo está centralizado, né? A gente conferir aqui, ó. Section. Section. Então, o conteúdo está centralizado. Se a gente ver esses quadradinhos laranja aí, que são as margens dos lados. Mas o texto dentro do conteúdo não está centralizado. Então, vamos falar aqui que o nosso section tem um text center. Que aí eles sim vão para o meio agora. Que é o resultado que a gente está esperando. Estava esperando.
Vamos colocar direto no H então. Text Center. Foi pro meio, beleza. Margem da parte de cima aqui do primeiro bloco. Temos aqui 150. Já deu para perceber que a gente vai precisar agrupar também. Dentro do section a gente vai ter esse grupo aqui de textos com esses dois títulos e esse parágrafo. E a gente tem esse grupo aqui de 4 imagens. Então vamos separar esses dois grupos um do outro. Então para esse aqui eu vou criar aqui um primeiro grupo traço texto. Vai ser o nosso primeiro grupo. E depois a gente vai ter um grupo de imagens. Grupo traço imagens. Vai ficar mais organizado. A gente já sabe que tem um parágrafo aqui. Agora eu mando alinhar o Text Center no grupo texto. Que eu não preciso usar ele aqui duas vezes. Ó. Preciso alinhar cada um, então eu falo que o section ponto grupo traço texto. Então grupo traço texto, a classe que está dentro da tag section. Tá? A classe que está dentro de uma tag section, ela é centralizada. Vamos ver se isso aqui vai manter a mesma aparência. E ele aqui tem aquela margem top de 150 que a gente verificou lá no programa. Vamos ver se esse é o resultado esperado. É isso aí, 150. Tudo que está centralizado agora está dentro do grupo texto. Então lá a nossa div class grupo texto. Vamos colocar o parágrafo na parte de baixo aqui, que também é centralizado, já está dentro do grupo do texto, então vai ficar centralizado também, assim como os outros dois ficaram centralizados. Vamos só deixar igual a aparência aí desse texto aqui. Ó. Então, uma das coisas que deu para perceber é que o texto ele estourou 100% aqui do tamanho. Ó. E aqui não está 100%, embora a nossa página seja maior, ele chegou aqui no máximo a 686. Vamos arredondar aqui para 680. Então, no máximo, esse P ele tem que ficar com 680. Então, section, grupo texto. Poderia colocar direto no P, mas eu vou colocar aqui nesse aqui mesmo. Então, max height de 680. Vamos ver se só isso é suficiente, se ele vai continuar no centro. Não foi para o centro, porque agora eu diminui o tamanho dele de 100%. Então, a gente vai ter que colocar aquela margem automática também, para ele vir para o centro. Ó. Vou colocar aqui antes, porque senão eu vou zerar, se eu colocar embaixo eu vou zerar esse margem top. Vou colocar antes aqui, ó. Margem de 0, alto. Que agora ele vai automaticamente calcular a margem e ele volta para o centro aqui de novo. Estilo do texto. Light, 16 e é um cinza aqui, ó. Então, vamos lá. Section.grupo texto P color é isso aqui, o texto era 16 e o estilo é light. Então, fonte 300, que é o light. Para ficar organizado, vamos colocar isso aqui também, ó, section, grupo texto. Eu sei que é o H4 que está dentro do grupo texto e o H3 que está dentro do grupo texto. Fica todo mundo mais organizadinho. Então, tá lá. Mais parecido agora. Também dá para perceber que a linha é um pouquinho maior, né? Não é tão colado. Vamos aumentar um pouquinho o espaçamento das linhas. Aqui um line height de 20. O texto tem 16. 20 está colado. 24. 26. 26 mais ou menos, tá bom. Aqui no P. Line height 26. Você vê que a maioria das coisas aqui, antes de eu colocar no CSS, eu já testo por aqui pelo console, né? Fica muito mais fácil você verificar. Por ali você ganha tempo. Vamos para a parte de baixo aqui, ó. Então, aqui a diferença de espaço que tem aqui é de 163. Então o nosso aproveitar, dá para usar aqui mesmo. Grupo top, margem botão. Eu tinha falado 163, ele tem 150 em cima, deixar padrão, 150 em cima, 150 embaixo. A diferença aqui é mínima. Tá bem mais parecido.
Atualizou, agora já tem um espaço embaixo. Vamos pro próximo aqui. Tem 4 quadradinhos, provavelmente vão ser imagens, alguma coisa do tipo, mas vamos desenhar os quadrados do jeito que está aqui, ó. Mesma coisa, cliquei aqui nos quadradinhos, eu vejo aqui do lado que eles estão agrupados, são 4 objetos, Ctrl Shift G desagrupa, eu tenho acesso a cada quadrado. Clicando em cada quadrado eu consigo saber aqui, ó, a largura e a altura deles, então eles têm 200 cada quadrado. Então é isso que a gente vai fazer aí. Como ali aparece ser uma lista, eu poderia falar que cada quadrado é uma div, né? A div já é um quadrado, mas como parece uma lista, aqui a gente pode usar o L também, só não precisa ser dentro de uma tag nav, que nem a gente fez aqui, porque não é uma navegação, talvez ali seja uma galeria de fotos, alguma coisa do tipo. Então dá pra gente fazer aqui um L is, e a gente vai ter 4. Então eu vou fazer aqui o meu estilo do grupo imagens, eu tenho section, ponto grupo imagens, eu sei que a classe grupo imagens está dentro de uma section, dentro dela eu tenho LIs, tem o L, dentro do L eu tenho os LIs. Os LIs eu quero que eles fiquem com o display de inline block, isso vai fazer com que eles já fiquem um do lado do outro, que nem a gente fez no menu. Quero que eles tenham a largura de 200 pixels, a altura de 200 pixels. Background color deles é um cinza. Que cinza é esse? CC. Dá para abreviar aqui, os 3 colunas são iguais. Vamos ver como que já está a aparência disso. Tá aqui, precisa centralizar. Então, grupo, imagens também precisa ter aquele margem 0, espaço alto para pegar os lados automaticamente. Vai vir para o meio. Não veio para o meio, é teimoso. Vamos ver aqui porque margem. Vamos ver se precisa de um text center aqui também. Centralizado, ele também é filho de centralizado. Vamos ver se é o text center que está faltando. É o text center que está faltando. Margem com o text center. Agora sim. O espaçamento aqui está bem juntinho, né? Aqui ele tem um pouco mais de espaço, ó. Ele tem 24 de espaço. Vamos ver como que esse espaço está sendo feito. Vou adicionar aqui cada LI. Vou dar um espaço aí de 12 para poder ter a aparência de 24. Eles vão ficar mais espaçados. Copiar aqui, é só dos lados que eu preciso do espaço. Então em cima e embaixo 0, dos lados 12. Beleza. Tem um espação aqui embaixo também. Depois de 163, vamos padronizar para aquele 150 para ficar tudo igual. Então, grupo images, button 150. 150. Vamos aqui para o rodapé. E aí a gente termina a página. Rodapé. Temos um retângulo aqui gigantesco que não está centralizado. O conteúdo dele que é centralizado. Então ele é que nem nosso header, ele pega fora da tela. Tem esse background color. Então vou criar ele aqui, ó. Então terminou meu section. A gente vai ter o rodapé, footer. CSS. Fazer o footer. Qual que é o background dele? É o que a gente copiou. Esse cinza bem clarinho. Ele vai ter 100%. Ele pega fora da tela. Qual que é a altura do meu rodapé? Vamos ver. Clicou nele. 500. Aí o conteúdo dele é centralizado. Vamos utilizar pela terceira vez aqui nossa div com a classe centralizada. Com o Bootstrap a gente vai ver que esse aqui o padrão é diferente. Não precisava nem ter criado essa div. E o conteúdo aqui dentro é que vai estar centralizado. Aqui a gente tem vários elementos aqui, né? Então a gente dá para perceber que tem um grupo de elementos aqui. A gente tem também outro grupo aqui, outro aqui e outro aqui.
Então, basicamente, essa vai ser as divs aí que a gente vai criar para separar tudo isso. Vamos fazer o seguinte. Vamos falar que aqui no footer centralizado. Centralizado, cadê você? Centralizados. Então, centralizado continua tendo os atributos daqui, ó. Porque aqui eu só falei ponto centralizado. Mas quando o centralizado estiver dentro de uma tag footer, eu vou sobrescrever aquele lá em cima. Vou falar que ele vai ter um position relative. Por quê? Os elementos dentro dele eu consigo posicionar com XY. Eles vão ficar nessas posições aqui, vai ficar melhor para a gente organizar. Então a gente viu ali que tem mais ou menos 4 colunas, né? Então vamos criar aqui as colunas. Então vou colocar aqui coluna 1. Aí a gente tem a coluna 2, a 3 e a 4. 2, 3, 4. A 4 é a mais simples, né? São esses 3 botões. Vamos criar os 3 botões. Os botões vão ser links para as redes sociais. Escrito Twitter. E aí a gente tem o ícone do Twitter, que a gente já fez lá em cima, que é Twitter. Depois a gente vai mandar esse ícone posicionar do lado direito, que nem está aqui, ó. Ele fica posicionado do lado direito e o texto do lado esquerdo. Por enquanto vai ficar tudo grudado mesmo. E eu preciso falar, estilizar esse botão com essa cor aqui de fundo e tal. Então, para isso, eu vou criar também uma classe aqui, ó. Classe link traço Twitter, para poder distinguir depois dos outros. Esse é Facebook, esse é Google. Facebook, Google Plus. Aqui vai os links dos perfis, vou deixar com hashtag, porque a gente não tem o perfil real. E aqui a gente muda também. Facebook e Google. Google, vamos ver se é só Google mesmo, eu não estou lembrando. Google. Google só fica só o G, o que a gente quer é o G+. Então Google traço plus. Google traço plus. Vamos criar o estilo? Tá aqui na coluna 4 que está dentro do footer. Então, vamos lá. Footer, coluna 4, a gente tem as tags As. O que isso vai fazer? Vai fazer com que pegue os 3 As que estão dentro da coluna 4 que está dentro do footer. Vai pegar todos os As. O que esses botões eles têm em comum? Todos têm a cor branca de texto. Então, color branco. Todos eles têm o mesmo tamanho e altura. Então, 250 por 50. 250 por 50. O texto está alinhado no meio, então a altura da linha aqui é a altura do botão, 50. E vamos ver o texto aqui também, como que está a fonte. É um semi-bold de 14. Então a fonte é 14. E o peso da fonte é um semi-bold. Quanto vale o semi-bold? Vale 600. 600. Vamos ver como que está ficando. Tá ficando invisível, né? Tá aqui, ó, do lado. Vamos posicionar ele aqui do lado de cá. Para a gente poder enxergar, vou colocar um background aqui por enquanto. Depois a gente vai colocar as cores reais. Só para a gente poder enxergar. Detalhe, ele está quadrado, né? Precisa de um border radius. Se ele tem 50 de altura, então 25 de borda. A tag A, ela tem um valor aqui, um display dela para texto. Clique aqui para responsivo. Por isso que ele está pequenininho, ele não respeitou aqui a largura e a altura que eu determinei. Para isso, vamos mudar o display dele. Ó. Vou colocar aqui um display block, inline block. Block mesmo. Block. Que aí ele vai respeitar a minha altura, minha largura e minha altura. Se você não colocar isso, não vai adiantar nada determinar uma altura e uma largura.
Outra coisa, a coluna 4 eu quero que ela fique colada lá do lado direito. Então coluna 4, lembra que eu coloquei um position relative? Então todo mundo que eu posicionar aqui dentro como absolute, eles vão estar relativos a esse carinha aqui. Então se eu falar que eu quero no top 0 pixels, left 0 pixels, onde ele vai colar? Aqui onde está realmente. Se eu mudar de left para right, olha onde ele vai posicionar. Do lado de cá. Que ele está centralizado a div centralizado, que é essa aqui. Não está dando para enxergar ela porque ela está sem um display também. Mas vamos colocar um display para poder ver. Ó, line block. Uma altura. Ela está aí, ó. Beleza? Por isso que a gente conseguiu posicionar. Vamos lá, colocar as cores corretas. Então, o A que tiver a classe link Twitter vai ter o background color, esse azul aqui. Depois a gente tem um link Facebook e a gente tem um link Google. Só lembrando, essas classes aqui estão coladas, não tem um espaço aqui, porque a tag A tem essa classe. Então, ó, a tag A tem essas classes, ó, Twitter, Facebook e Google. Coloquei aqui as cores, vamos colocar aqui a cor do Facebook. Copiar aqui o hexadecimal. E a cor do Google. Copiar aqui o hexadecimal. Olha lá. Vamos aqui não deixar mais colado aqui agora o item. Acredito que um paging left resolva. De 20. Vamos ver se é isso mesmo. Desde aqui até aqui. 24. Então todos os A's também tem isso em comum. Paging left 24. Para os textos não ficar colados. Então detalhe também, quando eu passo o mouse ele fica um risquinho embaixo aqui, ó. A gente pode desabilitar esse risquinho para aparecer um botão mesmo. Para fazer isso, text decoration none. O risquinho não aparece mais. Então tá lá, o risquinho já não aparece mais. Descolou. O Twitter não apareceu. Opa, Twitter é com 2 T's. Twitter. Agora apareceu. Vamos encostar o Twitter, os ícones do lado direito. Então vamos lá. Mais um estilo aqui, ó. Então coluna 4, A. Agora sim, espaço I, porque o I não é junto com A. O I está dentro de A. Vamos ver se um float right já resolve. Resolveu, mas ficou lá no cantinho, né? E eles são bem maiores. O tamanho aqui deles é de 32. Então, vamos mudar isso aqui também, ó. Fonte. Opa. Size de 32. Vou colocar uma margem aqui para ver se eles vão se alinhando. Vou colocar aqui para ver todos. Eles vão se organizando aqui, ó. Em cima e embaixo 9, dos lados uns 20. Vou precisar colocar uma largura para eles ficarem iguais. E como é que tá ficando isso aqui? Vou pegar o tamanho do Twitter, 30. Todos eles ficarem alinhados. Text, again, center. Eles ficam todos alinhados. Então esse é o estilo completo da tag I. Estilo completo. E é só separar os botões agora, né? Que tá tudo encostado um no outro. O primeiro tem um espaço grande aqui, ó. Na verdade, tudo que está dentro do footer tem esse mesmo espaço, dá para ver por essa linha serrilhada.
de 100. Então tudo que está dentro do footer, que é a nossa div aqui centralizada, a gente pode empurrar para baixo. Vou fazer um margem aqui top de 100. Já vem para baixo. Não deu certo. Vamos ver outra opção aqui. Ele empurrou, tá, o centralizado. Não, o cor de fundo está no footer mesmo. Deixa eu ver se é o display dele. É o display. Vou ter que mudar o display dessa centralizada aqui, para poder fazer essa marcha, senão ele não executa. Vamos separar os botões. Então, um botão para o outro tem um espaço de 25. Então, esse vai ser também igual de todos os botões. Border button 25. Todo botão tem um espaço de 25 embaixo deles. Beleza, tá parecido. Vamos pro lado de cá agora. Precisamos dessa imagem aqui em preto. Criar um novo arquivo. E a gente fez aquele primeiro. Transparência. Exporto ele lá para a pasta em PNG de 32, com a qualidade melhor. Para não ficar com o mesmo nome aqui, vamos colocar um tracinho black. Vou colocar ele aqui na nossa coluna número 1. Então, res, images, traço, o nome do arquivo, logo, que nem o outro alt que a gente fez, logo CR, Colorado River, CR, black. O que mais que a gente tem aqui? Vou fechar já. Temos texto, texto, texto e texto. Podemos usar P 3 vezes. Vou pegar esse texto aqui. Quando chega aqui, tem uma quebra de linha. Esse aqui também. Quebra de linha. E o último aqui é um link, né? Ou simplesmente azul mesmo. A gente vai fazer, precisa daquele Czinho. Esse Czinho aqui a gente pode pegar ele com fonte alçando também. Então vamos colocar aqui um i class fa. Qual que é o nome desse ícone? Vamos ver. Copyright. É copyright mesmo. Copyright. Vamos também colocar aqui uma classe text-copyright, porque aí a gente fala que esse cara aqui é azul. Ele é a única diferente dos outros. Então, footer que tiver esse text copyright é o azul. Vamos ver qual que é o azul dele. Esse aqui. Tá azul. Coluna número 1, que é o que a gente está trabalhando agora. Padrão do texto. Que aparentemente é o padrão de todo o rodapé e não só da coluna 1. Então vamos fazer diferente. Vamos colocar o estilo do texto no footer, que aí já pega para todo mundo. Não só o que tiver na coluna 1, mas na 2 e na 3 também. Então a cor é esse cinza aqui diferente, é light e é 15. Então 15. A fonte é light 300 e a cor dos textos é esse cinza. Então lá, estranho que o centralizado não respeitou aqui, não ficou centralizado. Porque o footer está sem text center para fazer com que a margem centralize. Então vamos colocar aqui text center nele também. Agora sim.
center centralizado, a imagem já está lá. Só que a imagem para cá tem um espaço. Vou adicionar esse espaço. Que aparenta ser exatamente o mesmo espaço que todo P vai ter um do outro. 33, 34, aqui mais ou menos a mesma coisa. 35, vai. Então, todos os footers, aliás, todos os P's da coluna 1 que estão no footer vão ter um margem top de 35, margem de cima de 35. Ele já vai ter a mesma aparência aí para todos eles, ficou separado. O Czinho que não apareceu. Copyright. Ícone class, copyright. Porque eu digitei errado. Copyright com Y. Opa. Agora sim, o Czinho tá lá. Próxima coluna. Coluna 2. Coluna 2 a gente vê aqui que já é um menu, né? É da ideia de clicar. Então também são navegações. Então navegação é uma lista que tem vários itens. Quem são os itens? Temos um título aqui primeiro. Então antes da lista, vou colocar aqui um título, pode ser um H5. Sobre. Quando a gente fizer a aparência desse aqui, esse aqui vai ser igual. Então vai ser só copiar. Vou fazer primeiro desse. Aqui a gente vai ter um link que não leva para site nenhum. Informações, vamos dar um Ctrl Shift D aqui para duplicar as linhas. Blog, fotos, notícias, eventos, campanhas, trabalho no Rio, e contato. Vamos ver como está a aparência já por padrão. Tem uma noção. Está aqui embaixo. Vamos posicionar ele aqui na frente. Então, vamos lá. A posição dele daqui até aqui. Mais ou menos isso. É de 400. Então, a coluna número 2. Para poder posicionar, a gente vai usar o Position Absolute. Left. É 300. 400 pixels. E vamos mandar ela para cima, né? Vou pegar aqui com a lupa. Zero. Vamos estilizar aqui agora a lista. Primeiro vamos tirar essas bolinhas aí, né? List style none. Provavelmente a lista tem uma margem, um page interno, padrão. Vou colocar aqui um margem 0 e page 0. Vamos ver se é na lista, no LI que tem esse espaçamento ou se está no L. Provavelmente está no L. Aqui, o L. Agora sim saiu o espaçamento. Os textos perdeu o estilo do footer, que é o que eu tinha definido nos P's. Por quê? Porque o A ele é interpretado diferente. Ele já entende que é um link, então ele tem uma cor diferente, ele ganha algumas informações diferentes. Então a gente vai ter que falar que os A's também tem esse estilo de texto, que é o que a gente determinou aqui para o footer. Ó. Então, vou colocar aqui footer. As tags A que estão dentro do footer. Embora que se eu fizer isso aqui, eu também vou estar mexendo naqueles botões das redes sociais, né? Então vamos fazer diferente. Vou pegar a cor, o tamanho e o peso e vou falar que são os As que estão dentro do coluna 2. Ou melhor, até do LI, para ficar mais específico.
Coluna 2, LI, A. Todos os As que estão aí dentro. Eles também têm essa aparência aqui. Para ele não ficar esse azulzinho que está aqui agora. Só aumentar o espaçamento deles agora. O espaçamento deles é de mais ou menos... Vou Ctrl mais aqui para dar um zoom. 16, 17, 16. Vou fazer aquele mesmo esquema com o page. 16, então 8, porque ele pega 8 em cima e 8 embaixo e dos lados 0. Não vai pegar o page porque ele não tem um display. Vamos colocar o display. Pegou agora o espaçamento. É mais parecido agora com o nosso rodapé. E o títulozinho aqui é diferente também, ó, é 20 light e é preto. Ó, não é preto, é um cinza bem escuro. Vamos lá, light 20. Que tag que era? É uma H5. Dá para colocar aqui genérico também para pegar nas duas colunas. Então footer, H5, todo H5 que tiver dentro do footer, ele vai ter essa cor. E o tamanho, já esqueci qual que é o tamanho, de 20. Vamos ver se isso é suficiente. É isso aí. Só fazer o ajuda agora, que é a coluna 3. Então o HTML basicamente é o mesmo que a gente vai ter na outra coluna. Deixa eu ver se aqui é escrito ajuda. E os itens são 1, 2, 3, 4. Deixa só 4. Doações, feedback, perguntas e atendimento. Doações, feedback, perguntas e atendimento. Vamos ver se ficou igual. Ficou quase igual. Os estilos do L e do LI eu falei que era só para a coluna 2, ó, mas eu posso falar que é para o rodapé. Porque aí vai funcionar também para a nossa coluna 3 já, ó, não vai ficar mais azul. Já pega para os dois. Vamos só posicionar agora o ajuda para lá. Então a gente precisa se basear nesse aqui, ó. Coluna 4. Coluna 3 agora. O top provavelmente também é 0. A diferença aqui é o left. A gente tinha falado que era 400 o outro. A partir daqui, esse vai ser 590. Então o left é 590. 590. Tá lá o botãozinho. Realmente deu mais trabalho do que seria necessário. Por quê? Se fizesse com Bootstrap, muito disso aqui já estava testado, já tinha classe pronta, a gente não precisava ficar criando do zero todos esses estilos. Com Bootstrap a gente também já estaria fazendo de um jeito que o responsivo ia funcionar bem legal. Pode ver que aqui no nosso não está responsivo. Então o site ainda está quebrando, ó, já deu alguns bugs aqui de layout. Então com o Bootstrap vai ver que isso do responsivo praticamente vai funcionar automático. A gente só não pode vai funcionar automático mesmo, porque precisa sempre fazer alguns ajustes, isso sempre é necessário. Acabei vendo aqui que eu esqueci, eu falei que ia deixar esses textos com letra maiúscula, né? Vamos colocar aqui para ele ficar maiúsculo. Então, lá no header, topo, nave, LIs, né? Então, todos eles estão dentro de um LI. Vou colocar aqui então, text, transform, uppercase. Embora ele esteja escrito com letra minúscula, a aparência vai ser de letra maiúscula. Que é o que eu tinha falado que a gente ia fazer e acabei esquecendo. Então é isso. Convertemos aí o PNG, deixamos igualzinho aí. Se não é igualzinho, mais de 90% igual aí ficou, com certeza. A imagem que a gente tinha ao site HTML aí. Tá certo? Falou então, até o próximo vídeo. Não é não, Andrezinho?